Fala pessoal, tudo bem com vocês? Dia D para Paulo Souza no comando do Flamengo. Já tem vários intermediários e empresários oferecendo treinadores para o time carioca. E o Cuca, quais são os planos dele para essa temporada ainda? Vou te contar tudo isso nesse vídeo. Mas antes, você já se inscreveu aqui no canal? Ainda não? Está esperando alguma coisa? Não espere mais. Inscreva-se, compartilhe os vídeos, ative as notificações. Todos os dias tem muita informação de bastidor do mundo da bola para você. E me segue também lá nas redes sociais, porque também sempre tem aquela última. Olha, vamos falar do Flamengo. Esse vídeo aqui vamos deixar ele dedicado um pouco ao Flamengo, a essa crise, a esse momento de turbulência que vive o técnico português Paulo Souza. Na cronologia dos fatos, né, o Paulo Souza é um treinador que já vem assim despertando um pouco da ira do torcedor do Flamengo, a falta de futebol, aquela coisa do Flamengo não conseguir os resultados da maneira que o torcedor gostaria que o Flamengo voltasse a jogar, né? Existe assim uma situação que ficou ainda mais quente depois da derrota em casa para o Lanterna Fortaleza. A entrevista coletiva do Paulo Souza foi uma entrevista que ele colocou assim muito na conta dos jogadores a derrota, e isso pegou muito mal, não só para a torcida, mas também internamente. O Paulo Souza tem perdido muito apoio interno nos últimos dias, nas últimas semanas dentro do Flamengo. Por outro lado, o Paulo Souza entende que o trabalho dele foi assim um pouco prejudicado por causa das lesões, né, e tudo mais. Ele, Paulo Souza, como eu já venho falando aqui em outros vídeos, faz um meia-culpa em relação ao desempenho dele, da comissão técnica, pela falta de futebol do Flamengo, mas o treinador entende que o externo do Flamengo, ele acaba entrando muito no clube. As opiniões externas, elas acabam sendo muito importantes para as situações internas do clube. Então o Paulo vê também que o trabalho dele é muito prejudicado, ou foi muito prejudicado, por causa dessas circunstâncias, né, desse bastidor que pega fogo, desse clima quente que tem o Flamengo e de várias opiniões que acabam interferindo no dia a dia do futebol, opiniões externas. Tudo isso é colocado à prova quando você tem um jogo, por exemplo, contra o Red Bull Bragantino. Jogo fora de casa, em Bragança Paulista. O Flamengo tem alguns desfalques, então é um jogo que ele fica cercado de tensão, porque um resultado ruim, ele pode aumentar ainda mais a pressão em cima do técnico Paulo Souza. Paulo Souza sabe da pressão, sabe que existe essa possibilidade, mas ele toca o trabalho dele, não vai deixar o Flamengo. A gente vem falando aqui no canal que o Paulo Souza não pretende pedir demissão, vai seguir o seu trabalho. Aliás, o Paulo Souza fala muito nessa questão de abrir mão de muita coisa, pagou uma multa rescisória para sair da seleção da Polônia para estar no Flamengo, então vai continuar o seu trabalho, mas ele sabe que vive a maior pressão desde que ele chegou ao Flamengo, e esse jogo contra o Bragantino, depois do jogo contra o Internacional, serão duas partidas muito importantes para a continuidade ou não do técnico português Paulo Souza. Enquanto isso, enquanto existe todo esse bastidor, enquanto o bicho pega mesmo no Flamengo, vários intermediários, vários empresários começam a se movimentar, a movimentar o tabuleiro dos treinadores, oferecendo nomes. Vários nomes já foram oferecidos à diretoria do Flamengo, ou a pessoas próximas à diretoria, ao presidente Landim, a Marcos Braz, a Bruno Spindel, mas muito assim no sentido, se de repente mudar alguma coisa no comando técnico, já tem um nome aqui. E são diversos nomes, são diversos profissionais que estão fora do Brasil, profissionais que trabalham no Brasil, enfim. É uma movimentação que o mercado tem disso, né? Então essa é a situação, esse é o ambiente turbulento que o Flamengo vai para essa partida contra o Red Bull Bragantino. Lembrando que o Flamengo vai enfrentar o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, tem o jogo contra o Tolima pela Libertadores e, claro, a necessidade de uma retomada de vitórias no Campeonato Brasileiro. É um Flamengo que se vê pressionado por tudo que vem pela frente, pela falta de futebol, pela falta de resultados e de um treinador muito contestado internamente e principalmente por seu torcedor. Torcedor do Flamengo, a gente sabe que é muito exigente. Mas antes de falar de um treinador que teve o nome circulando ali nos bastidores do Flamengo, eu quero falar da Centauro para você, porque a Centauro sempre tem uma promoção especial, não é diferente na nossa vitrine. Aliás, a gente deu uma mexida aí na nossa vitrine. Tem
Tem muito produto novo aí para você dar uma olhada e para você ter um desconto pode usar esse cupom, é o cupom HERNAN10. Tem o QR Code aqui para você aproveitar essas ofertas e também tem o link lá na descrição, porque a Centauro é sempre show. Olha, o Cuca, que é o atual campeão da Copa do Brasil, o atual campeão brasileiro com o Atlético Mineiro, treinador que está sem clube, né, por opção, ele deixou o Atlético Mineiro por problemas pessoais, questões ali que ele precisava resolver, está sem clube. O nome do Cuca naturalmente é especulado a partir do momento que você tem uma possibilidade de troca de comando. Quem não especularia o Cuca, que é o atual campeão brasileiro e da Copa do Brasil? Porém, essa situação deixou o Cuca assim bastante irritado, assim. O Cuca está um pouco decepcionado com essa situação de que parece que o Cuca está esperando cair o treinador para ocupar uma vaga. Já não é a primeira vez que acontece isso com o Cuca, né? Dele ser especulado de repente com um treinador que está ainda empregado. E ele bate muito nessa tecla, né? De ficar incomodado, melhor dizendo, porque o nome dele é especulado e que ele aceitaria aquela coisa toda, pegaria um projeto, o Flamengo para ele é muito grande, aquela coisa de desafio e tudo mais. O Cuca quer colocar o pé no freio em relação a isso, né? Ele fala, olha, ele se solidariza inclusive com o Paulo Souza, sabe que tem um treinador lá, sabe que existe uma pressão em cima dele. Ele, Cuca, já viveu diversas vezes em diversos clubes esse momento de pressão, sabe que é uma situação muito difícil, então ele não quer, nesse momento, ter o nome dele envolvido numa possível vinda para o Flamengo. O Cuca ficou bastante chateado, principalmente porque no dia do aniversário dele ficou aquela especulação em cima do nome dele. E até para pessoas próximas, o Cuca tem falado assim que, claro, gostaria de voltar a trabalhar, mas numa circunstância em que ele tenha segurança para trabalhar, que ele tenha um projeto e de fato assim, para o Cuca pegar agora um clube com decisões pela frente é algo que vai fazer ele repensar. Independentemente que seja Flamengo, seja outro clube grande do Brasil, ele vai repensar porque ele quer uma segurança. E essa segurança seria o quê? De repente começar do zero, uma pré-temporada no final do ano, no final da temporada, tudo ainda muito assim que o Cuca está pensando antes de retomar a vida no futebol. Fato é que ele ficou bastante irritado com essa situação toda de especulação no Flamengo. E lembrando, né, o Cuca publicamente não vai falar sobre isso, porque também tem um treinador lá na seleção brasileira, mas o Tite vai se despedir da seleção brasileira e o Cuca, evidentemente, se fosse convidado para assumir a seleção brasileira, iria olhar, evidentemente, com bons olhos. Então, o Cuca tá bem tranquilo em relação a essa volta ao futebol, não tem pressa, quer olhar o melhor projeto, quer escolher o que é melhor para ele, com segurança. Então, até por isso, ele diz que freia qualquer possibilidade assim de voltar assim de qualquer maneira, desesperadamente, para o futebol, para voltar a ser treinador. O Cuca que fez aniversário, comemorou com a família e tá tranquilão lá em Curitiba. E você, torcedor, o que você acha dessa pressão toda em cima do Paulo Souza? Já é hora do Paulo Souza deixar o Flamengo? Que tipo de treinador o Flamengo tem que contratar se de fato o Paulo Souza sair? Tem que ser o Cuca? Pode ser um outro estrangeiro? Deixa aqui nos comentários que a gente vai trocar uma ideia. Todos os dias aqui no canal sempre tem muita informação para você. Não esquece de se inscrever e ativar as notificações. Tamo junto!